hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer e como que a gente deve fazer o programa de neuroreabilitação visual para a recuperação, a reversão total ou parcial da ambliopia, das ambliopias, certo? Porque a gente não pode falar da ambliopia, né? A gente já falou isso pra vocês, né? A gente tem uma longa caminhada juntos aqui às 7 horas da manhã, já fizemos algumas lives, então acho que já fica claro para vocês que quem pensa como ambliopia no singular tá pensando errado, né? Na verdade, não tá pensando errado, não, tá pensando generalizando, né, gente? Errado não, né? Generalizar, né? Errado é muito simples, né? É mais do que errar, né? É esquecer que existe. Eu acho que quando você é esquecido, né? Quando você é suprimido, né? Porque na ambliopia é tudo sobre supressão. Você é excluído, né? Quando você é excluído, então isso é muito pior do que você estar errado. Então você seria esquecido, você ser suprimido, você não ser levado em conta, isso é muito pior. Então é sobre ambliopias, não é sobre ambliopia, porque a reabilitação ela tem que levar em conta a individualidade de cada ambliopia de cada indivíduo. Não podemos falar sobre reabilitação ou neuroreabilitação da ambliopia, e sim das ambliopias, sobre cada tipo. Se a gente tem mais de 60 tipos, sendo ali mais ou menos 10, 12 tipos mais comuns do dia a dia nos consultórios aí das pessoas, né? Então a gente não pode falar sobre neuroreabilitação visual ou tratamento, ou como você quiser chamar. Tratamento não é certo, né? Porque a gente não cura a ambliopia, a gente faz a reversão de alguns fatores que estão alterados. Então a gente não pode falar de ambliopia, de falar de ambliopias. Então já começa por aí o nosso grande fator supressório, né? Onde as pessoas suprimem os pacientes quando eles apresentam ambliopias diferentes, né? Então as pessoas, na verdade, elas nem diferenciam, não é verdade? Elas pegam o paciente e tratam eles como ambliopia, né? Uma virose, paciente virótico, né? Não diferencia o tipo de causa. E aí ele trata como se fosse uma coisa só, reabilitação igual, não é verdade? E aí a gente vê que não existe um apuro de resposta. E aí a gente escuta muito, não é verdade? Escuta assim, ó, olha, gente, não se pode fazer reabilitação da ambliopia após os 7, 8, 9 anos, né? Não se pode mesmo. Com a técnica, com os métodos que você usa, que consideram que mais de 60 tipos de ambliopia são tudo igual, estão tudo dentro do mesmo balaio, e você usa uma técnica lá da época que a sua avó era virgem para reabilitar ambliopias diferentes, de causas diferentes, de origens diferentes, com comprometimentos cerebrais, né? E você usa com bases não neurais, não cerebrais para recuperar. Eu concordo com você de que a ambliopia, como você diz, né? Ela não vai ter recuperação após 7, 8, 9 anos. Mas como eu, né, estudo a ambliopia há mais de 20 anos, desde a minha graduação, cujo tema foi meu TCC, e eu sei que eu não devo olhar para o paciente com ambliopia, e sim com ambliopias, e aí eu preciso diferenciar qual é o tipo de ambliopia que ele tem. Eu posso perceber que eu não teria que estudar sobre a ambliopia. Eu teria que estudar sobre as ambliopias. E aí eu fui estudar sobre as ambliopias. Logo, eu não tenho uma reabilitação visual. Eu tenho reabilitações visuais para cada tipo de ambliopia. E aí sim eu consigo, com o apoio das evidências científicas que mostram que a grande maioria
mais de 80% das ambliopias tem um caráter neural, ou seja, existe uma repercussão no cérebro que causa essa ambliopia. Então, na maioria das ambliopias, nós temos a repercussão neural. Então, a gente precisa fazer com que essa repercussão do cérebro, a gente tem que atuar diretamente lá no cérebro e não na visão. Então, muitas vezes, os tratamentos, as reabilitações, elas devem levar em conta exatamente esse ponto, gente. A gente tem que ir lá e analisar cada tipo de ambliopia, vai demandar, vai precisar de um tipo de reabilitação, tá bom? Então, nesses 20 anos, mais de 20 anos de estudo, eu não estudei a ambliopia. Eu estudei as possibilidades terapêuticas de reabilitação, né, de como recuperar as ambliopias. Umas mais, outras menos. Qual foi meu critério de escolha para me dedicar para algumas mais, outras menos? Pela quantidade de pacientes que chegavam no consultório. Sim, tem umas que são mais comuns e outras que são menos comuns, mais incidente na população. A gente também se leva em conta muito em referências bibliográficas, né, em referências científicas, de que a ambliopia estrabísmica é a mais comum, né, enquanto que na realidade brasileira não é bem assim. Existem outras ambliopias que são mais comuns que a estrabísmica, é a nossa realidade brasileira, não é verdade? E aí as pessoas não sabem disso. A gente sabe porque a gente está na prática ali, né, no fronte de batalha, né, na frente de batalha com esses pacientes na frente. Mais de 20 anos, todos os dias, analisando e recebendo pacientes diferentes de ambliopia. A gente percebe que a gente tem ambliopias mais comuns que outras. E quando a gente compara com a literatura, as ambliopias mais comuns, isso as literaturas mundiais, e a gente acaba na literatura brasileira a gente acaba copiando a literatura mundial. A gente não tem muitas vezes uma nossa literatura baseada nas evidências científicas da realidade brasileira. Eu vejo que é um pouco diferente, porque, e eu já percebo isso já num grupo, podemos dizer que num estudo científico você vai lá, vai fazer um cluster, vai pegar um grupo de pessoas e vai estudar. Esse grupo de pessoas, ele é como uma pesquisa lá do Ibope, né, que está lá fazendo a intenção de voto, por exemplo, né? Pega um grupo de pessoas e aquele grupo de pessoas ele vai representar ali o todo, né? Isso é uma análise estatística. E é assim que funciona. E eu já posso perceber isso quando agora estou finalizando hoje, por exemplo, a segunda turma do projeto do programa Desambliopize. Vou explicar para vocês como que funciona, e porque hoje eu quero falar sobre neuroreabilitação visual. Então eu vou usar o Desambliopize para explicar para vocês como funciona uma neuroreabilitação visual na ambliopia, das ambliopias, né? E aí eu já percebi que esses valores, vamos dizer assim, de referência brasileiros são furados, porque na primeira turma eu já percebi que a grande quantidade de ambliopes que entraram não eram estrábicos, não eram estrabísmica. E agora na segunda turma, eu fecho hoje, ainda vai entrar mais pacientes que eu não conheço, que eu não vi ainda, mas pelo que eu já analisei até agora também, a grande maioria não é estrabísmico. Então, assim, a gente percebe que a nossa referência é chupada de uma referência americana, uma referência que não é nossa, e a nossa realidade é diferente. Já começa por aí. E aí as pessoas tendem a pensar em neuroreabilitação, nem neuroreabilitação, na verdade, né? A gente cai entre nós, eles só pensam na reabilitação visual. Eles nem passam perto de pensar em reabilitar o cérebro de vocês. Eles nem levam isso em conta, eles nem sabem que a ambliopia tem origem neural. Até hoje, infelizmente, né, a gente percebe isso. A gente está em pleno 2022, a gente tem esses estudos aí desde 2009, tá? E a gente ainda escuta as pessoas falando que não se pode fazer nada depois dos 7, 8, 9 anos. Por que não pode? Porque não conhece as bases neurais da ambliopia. E quando a gente fala de bases neurais, a gente está falando de cérebro.
E para cada tipo de ambliopia, vai existir uma abordagem diferente. E para aquelas ambliopias cujo sistema de supressão, que é aquele que vai impedir que o olhinho enxergue, se desenvolva, né? Então ele tem um processo de supressão, é um reflexo, é como se fosse um segurança lá no cérebro que não deixa que o olho se conecte, né? A conexão olho-cérebro, vamos dizer assim. Existe um sensor ali, né? Isso acontece lá no cérebro. Para cada tipo de ambliopia, esse processo ele é mais forte ou mais fraco. E quando nós avaliamos os pacientes ao longo do processo da sua evolução durante a terapia, a gente vai percebendo, eu fui percebendo ao longo desses 20 anos, quais eram as ambliopias que tinham esse processo mais arraigado, isso a gente chama de pressão, tá? Qual desse sensor ali, qual segurança que não deixava que o cérebro se conectasse com o olho, se conectasse com o cérebro, qual que eram mais difíceis. E para isso a gente teria que ter, né, mecanismos de neuroreabilitação que fossem mais fortes, que as terapias fossem mais fortes. Mais fortes não significam ter tampão mais forte, né? Ter mais horas de tampão, ou terapias com mais horários. E aí a gente vai e estuda as etapas da neuroplasticidade, que desde os anos 2000 é o grande boom no que a gente tange sobre neuroreabilitação. Então quem fala pra gente que não existe neuroreabilitação ou reabilitação ou tratamento, o que quiser falar, após os 7, 8, 9 anos na ambliopia, está somente 20 anos atrasado, não conhece conceitos de neuroplasticidade, não sabe que na ambliopia tem bases neurais, os fatores ambliogênicos são de origem neural, logo a reabilitação, a reversão da ambliopia tem para retirar os fatores que geraram ambliopia, os fatores ambliogênicos são de bases neurais, e hoje as bases neurais elas são baseadas e calcadas na neuroplasticidade clínica. E a neuroplasticidade clínica ela tem etapas e ela tem bases práticas. Não adianta você ficar falando que o olho é cérebro se você não colocar isso na sua prática. Na verdade, você tem que ter isso prático. Você tem que saber, por exemplo, que quando você vai começar um processo de reabilitação, no caso de neuroreabilitação, você precisa preparar o ambiente, você precisa preparar os neurônios que vão receber o estímulo. Você precisa preparar o cérebro. Não adianta eu ir lá e colocar um tampão. Não adianta nada lá e colocar um óculos. Não adianta nada lá e ficar fazendo exercício visual. Ou as três coisas juntas ou separadas. Eu posso até começar, entendeu? Só que o que vai acontecer? Você vai ter um ganho e todos os gráficos de respostas no nosso organismo já foram estudados na neuroplasticidade. São ganhos neurais, são ganhos plásticos, neuroplasticidade. A palavra plasticidade não lembra plástico para vocês? E é exatamente esse o ponto. A palavra plasticidade, ela vem da capacidade do seu cérebro se moldar a diferentes estímulos que podem ser colocados na sua vida em qualquer época da sua vida. Então a gente acaba um pouco aquela ideia de que a gente tem aqueles períodos críticos, que depois aquilo não tem mais nada o que fazer. Existe sim, nos estudos da neuroplasticidade clínica, a gente aprende a enganar o seu cérebro. Tudo bom? Então assim, existe possibilidade. Quando eu recebo um ambliope, eu preciso saber primeiro qual é o tipo de ambliopia que ele tem. Porque dependendo da ambliopia que ele tem, eu sei que eu tenho que fazer uma preparação cerebral, que a gente chama de eficácia sináptica, maior do que num outro paciente. Então, muitas vezes, o programa Desambliopise, que a gente lançou agora faz um mês, é um programa online, onde muitos pacientes, eles têm vontade, eles têm necessidade, eles têm a urgência de reabilitar as suas ambliopias, seja em qualquer idade, mas principalmente os adultos.
né, que ouvem negativas por aí, dizendo que não existe mais nada o que fazer, tá? E pais também que levam seus filhos e recebem negativas, quando a criança já tem 10, 11 anos, escutando frases absurdamente erradas, como o seu filho vai ficar cego. Lembrando que quem tem ambliopia não tem uma condição sensório-motora progressiva, tá bom? E ficar cego, ou seja, na condição fisiológica, é ficar amaurótico, é ficar sem percepção de luz. É ficar assim, ó, na escuridão. Então isso é o imaginário que as mães pensam quando muita gente fala que não existe tratamento e que você vai ficar cego. Então ficar cego é ficar assim, ó, na escuridão. Entendeu? Então, gente, existe sim uma possibilidade. Não existe uma possibilidade, são possibilidades, são inúmeras possibilidades de reabilitação, porque nós temos hoje a nosso favor todo o conhecimento da neuroplasticidade clínica, que eu tive contato já lá em 2003, tá bom? Só em 2004 eu comecei a aplicar, e em 2006 eu já tive certeza de que aquilo dava resultados nos meus pacientes acima dos 7, 8, 9 anos. Tá? Então são muitos anos de experiência para cada tipo de ambliopia. Hoje eu tenho um programa de neuroreabilitação visual específico para cada tipo de ambliopia. E aí eu posso fazer uma coisa dessa sem ser receita de bolo, que é um programa online, porque muitas vezes diziam que não tinham condições financeiras, logísticas, de estarem realizando essa reabilitação, essa neuroreabilitação comigo aqui em São Paulo, em Curitiba, que é onde eu tenho os meus centros de atendimento presencial. E muitos também, né, nem tinham condições nem do online, que eu já faço já há alguns anos, bem antes da pandemia. E a gente cria essa possibilidade que custa... a reabilitação com o desambliopia, com esse programa, ela custa menos da metade do valor que você pagaria se você estivesse fazendo esse acompanhamento comigo online ou presencial. É menos da metade do valor. E você vai ter o acompanhamento individual, porque ali no Desambliopia a gente tem o programa para cada tipo de ambliopia. Não é um programa de exercícios online, como existem por aí, onde você chega lá e é tratado como um amblíope. Aqui você no Desambliopia você não é um amblíope, você é um amblíope o quê? São 60 tipos de ambliopia, e para cada tipo de ambliopia você precisa ter a sua neuroreabilitação específica. E dentro do processo da desambliopia, a gente leva em conta as etapas da neuroplasticidade clínica. Como eu disse para vocês, o nosso processo só funciona depois dos 7, 8, 9 anos de idade, porque nós temos toda o expertise e a prática de colocar a neuroplasticidade, que a gente chama isso de visão modulada, dentro da reabilitação visual e da neuroreabilitação visual. A gente começa preparando o cérebro. Então o paciente ele não chega lá fazendo um monte de exercícios, ele vai fazer o que a gente chama de despertar da visão. Tá? Se você usa computador, telas digitais, você deveria fazer essa preparação do seu cérebro para sempre, para evitar que seu olho tenha problemas futuros. Existe um programa no Instituto, no High Institute, que é só para esse tipo de paciente, ou seja, para qualquer pessoa que não tenha problema visual e quer evitar ter. Né? Um programa que a gente sonha em colocar nas escolas, que é o Despertar da Visão, com a professora Sônia Carrossini. Tá? É um programa de relaxamento visual que você vai aprender a como cuidar da sua visão para evitar que ela piore, né? Por causa dos usos de telas digitais, alimentação, ergonomia e tudo mais. No caso da ambliopia, das ambliopias, né? O que a gente precisa fazer
é preparar o cérebro antes de iniciarmos a nossa neuroreabilitação. Porque a gente vai preparar esse cérebro, porque é lá no cérebro que as coisas acontecem. Aí, após isso, a gente vai determinar, através do Desambliopise, quando o paciente entra, ele vai ter um questionário, onde ele vai responder, ele vai trazer o laudo lá, oftalmológico dele, que tem alguns dados importantes que ele precisa ter nesse laudo. Juntando essas duas coisas, eu vou conseguir detectar qual é o tipo de ambliopia que ele tem, e a partir daí, ele vai começar a fazer primeiro a preparação do cérebro dele. Quanto tempo de preparação? Depende do tipo de ambliopia. Tem paciente que se prepara durante 7 dias, tem paciente que demora 90 dias, tem paciente que é 22 dias. Depende do tipo de ambliopia, porque cada tipo de ambliopia vai ter uma demanda específica de preparação do cérebro. Quanto mais aquele sensorzinho do cérebro tem impede a conexão entre o olho e o cérebro, mais tempo a gente precisa de preparação. É assim que funciona. E, então, já percebe que se você entra no programa, aí você vai lá pro grupo onde tá todos os participantes, e você fica assim, ai gente, eu tô fazendo o programa durante uma semana, nossa, tá sendo ótimo, porque eu tô relaxando minha visão. Aí o outro vai chegar e fala assim, mas pra mim foi passado 90 dias. Aí o outro, nossa, pra mim foi passado 22 dias. Sim, o programa é individualizado para cada tipo de ambliopia. E aí depois você começa a fazer a neuroreabilitação visual em si, né? Para cada tipo de ambliopia vai receber as terapias que você deve fazer em casa. Aí você vai entrar lá na plataforma, vai estar lá todas as terapias, né? E você vai, como um Netflix, e aí você vai pegar a sua prescrição e vai procurar qual é a sua, e você vai fazer exatamente a que você foi indicado para você. Você não pode fazer outra. Se você fizer outra, aí é um problema seu, porque o programa só dá certo se você seguir as nossas ordens, entendeu? Aí é como se fosse a Netflix, você vai assistir tal série, tal filme, nesse dia. Você vai ter que seguir a sequência. Se você quiser assistir outra coisa, não vai dar certo, tá? Porque um dos processos mais importantes da visão modulada, desse processo, é o menos é mais. A gente tem que fazer exatamente o que a gente precisa, nem menos, nem mais, tá? E aí você vai progredindo. E aí todos os pacientes eles precisam receber mudança nessas terapias, algumas mudanças para nós trabalharmos dentro da potenciação sináptica, que é uma outra etapa da neuroplasticidade. A cada 21 dias a gente tem que mudar alguma coisa para enganar o cérebro, para criar novas conexões neurais, isso ser possível, para ter essa repercussão lá na espinha dendrítica, onde a gente está fazendo tudo acontecer. Entendeu? E aí a gente vai seguindo o processo e assim vai o Desambliopise, né? Cada 20 dias você está recebendo uma nova gama de exercícios, de variações dos seus exercícios, a cada 90 dias muda completamente e você vai recebendo isso lá no seu WhatsApp, no seu e-mail, você vai lá e vai lá na plataforma e procura lá quais você tem que fazer, olha o vídeo e faz você mesmo todos os dias e você vai aplicando e fazendo, ou você no seu filho. É assim que funciona o Desambliopise. Então é um programa que possibilita você fazer em você mesmo ou no seu filho, né, se for o caso, com o valor metade do valor que seria, menos da metade do valor que seria se você fosse fazer comigo particular. Ou, e o meu valor, gente, eu fiz uma pesquisa, nem é o mais caro do Brasil, tudo bom? E eu sou especialista. Tem gente que cobra bem mais caro que eu e faz técnicas da época que a sua vovozinha era virgem, tá? Se tem resultado ou não tem, eu já não sei, porque eu já fiz essas técnicas e comigo não deu certo. Vai que a pessoa tá dando certo, né? Vai que a pessoa tem um santo bom, né? E aí tá dando certo, né? Não posso afirmar, mas comigo não deu, porque na verdade a pessoa ganhou visão e depois de um tempo ela perdeu e ela voltou. E aí eu falei, é melhor abrir mão dessas técnicas e mudar de técnica. Porque muitos pais chegam pra mim e falam assim, eu não quero que meu filho use tampão, eu só quero que ele use o óculos e use a terapia. Eu só quero que meu filho use o óculos e o tampão, eu não quero que ele use a terapia, não faça a terapia, que é muito trabalhoso. Pai, se você quer isso, você paciente quer isso, fique à vontade, a escolha é sua. Você tem o livre-arbítrio para escolher o que você quiser. Eu estou há 22 anos estudando ambliopia e você acha que eu vou escolher o método mais difícil? Vocês acham mesmo que eu ia escolher o método mais difícil? Eu escolho o método que dá resultado, querido.
Eu não escolho o mais difícil. Eu escolhi o que mais dá resultado. Se eu venho aqui e falo e lanço um produto como esse, que vai ajudar milhares de pessoas, e eu falo que eu faço e tenho provas para isso, tenho vários depoimentos, sucesso na ambliopia em qualquer idade, é porque eu sei o que eu tô fazendo. É porque eu já passei lá em 2002, eu fiz essa possibilidade. Eu estudei essa possibilidade que estão te trazendo agora em 2022. Há 20 anos atrás, eu fiz isso aí, gente. Eu fiz, tá? Posso provar pra vocês. Tem pacientes daquela época, de 2002, pouco antes de ser coordenador lá da faculdade, quando eu era coordenador do curso técnico, eu conheci pessoas da optometria comportamental onde eu fiz essa técnica dos meus pacientes. Porque eu achei o máximo não ter que passar tampão para os meus pacientes. Até porque eu vi o mundo ainda como só ambliopia. Eu não diferenciava de ambliopias. Entendeu? E aí eu fiz. E depois eu tive uma leve decepção. Porque alguns pacientes, grande maioria, voltou. E eu tive que me virar nos 30 que eu tinha na época, que era o tampão. Então, em algum momento, muitos pacientes abandonaram, ficaram com raiva, e outros tiveram que acessar o tampão, tá? Sobre muita insistência. Lá em 2002, há 20 anos atrás, eu já experimentei isso que vocês estão escutando falar agora. A mesma coisa... não ter a terapia visual, porque quando eu comecei minha profissão, eu não tinha terapia visual, eu não fazia, não dava tempo, eu só passava o óculos que o oftalmologista tinha passado e o tampão. Tinha resposta, melhorava um pouco a qualidade visual, mas depois tinha outras coisas que eu nem sabia o que era na época, que agora eu sei que não se sustentava essa visão. Então, gente... o livre-arbítrio é seu, a escolha é sua. Eu não estou falando que o meu método é melhor, eu estou falando que o meu método, eu tenho resultados. Você tem a liberdade de fazer a sua escolha. E eu também tenho a liberdade de fazer as minhas, concorda? Eu tenho a liberdade de fazer as minhas escolhas também. Assim como você tem a liberdade de fazer as suas escolhas, eu também tenho a liberdade de fazer as minhas. Paciente meu, quando abandona o meu tratamento para ir fazer outros tratamentos, embora eu fale que não vai dar certo, e depois queira voltar, comigo ele não volta mais. E eu não sou obrigado a atender ninguém. E agora, cada vez mais, eu estou deixando de atender. Por isso que minha agenda só tem vaga agora por o ano que vem. Porque eu estou me dedicando a esse tipo de projeto, que eu atenda mais e mais pessoas. A minha meta é ajudar mais amblíopes. Entendeu? Então, essa questão sua de tipo, eu não quero que meu filho use tampão. Eu não quero que meu filho faça terapia. Que legal que o mundo fosse exatamente como nós queríamos que fôssemos, não é verdade? Eu também queria fazer dieta sem precisar deixar de comer, sem precisar ir fazer academia. Não é verdade? Eu também queria viver de luz. Não é verdade? Eu também queria recuperar a minha não ter ansiedade sem ter que fazer terapia, sem ter que tomar medicação. Eu também queria. Não é verdade? A gente... Nossa, querer é poder? Nem sempre, gente. Nem sempre. Então toma cuidado com as falsas promessas, com os milagres e com o que você quer. Depois, né, você vai pagar as escolhas que você está fazendo para o futuro do seu filho, principalmente. As escolhas são suas, mas o futuro não pertence a você, pertence ao seu filho. E as escolhas que você faz para ele estão sendo feitas agora. Tá? E aí um dia você vai escutar o que eu falei e falar, nossa, e ele falou lá, e essa live vai estar salva para lembrar você de que você foi pelo caminho mais fácil ou pelo caminho mais bonito quando douraram a pílula. Porque eu tenho coragem de vir aqui e falar que não funciona. Entendeu? Só que eu tenho 22 anos de prática onde eu só falo sobre ambliopia. Entendeu? Então você tem que analisar e ter que ver o background
os profissionais e analisar os resultados. Se alguém fala sobre ambliopia e te oferece uma reabilitação sobre ambliopia, você já sabe que, né, estão generalizando. É ambliopias, não ambliopia, tá? Então, o livre-arbítrio é totalmente seu, a escolha é sua, só que o futuro é do seu filho, não é verdade?